Olá, turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na vez de aula passada nós vimos sobre a colonização da América pela Espanha e hoje nós vamos conhecer e falar sobre a colonização da América pelos portugueses, ou seja, conhecer sobre a ocupação e colonização do nosso território no Brasil. Bem, primeira coisa a entender desse período foi o momento quando Cabral descobriu, ele chegou em Porto Seguro, na Bahia, no dia 22 de abril de 1500. Nesse período, tinha aqui os povos tupis que estavam expandindo esse território, estavam expandindo o litoral nordestino, e estes povos nativos estranharam quando viram os portugueses, pelas roupas, pelas botas, as armas de fogo, a língua que eles falavam. Do mesmo jeito, os portugueses estranharam, e isso ficou até registrado por meio da carta que Cabral pediu que enviasse ao rei de Portugal, e essa carta ela foi enviada pelo Pero Vaz de Caminha. Aqui é um trecho dessa carta que retrata o que os portugueses perceberam em relação a esse encontro com os índios. Aqui na imagem anterior tem o momento da chegada e o momento desse encontro, do vestimentos dos portugueses o modo, o costume que os índios tinham. Essa carta é um documento histórico muito importante que faz registro da impressão dos portugueses em relação ao que eles viram quando chegaram nesta terra, no Brasil. E aí a impressão que tem em relação aos indígenas. Um trechinho aqui que fala, a feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, e nisso tem tanta inocência como tem em mostrar o rosto. No entanto, essa parte que foi descoberta, ela não despertou tanto interesse de início nos portugueses, porque aqui no litoral eles não encontraram ouro e nem prata, também porque nos outros territórios que eles já tinham colonizado e conquistado na África e na Índia, eles também estavam obtendo muito lucro com o comércio das especiarias. Mas encontraram uma árvore típica da Mata Atlântica, que era o pau-brasil. E o pau-brasil naquele momento tinha um valor comercial com a Europa. Ele servia para atingir tecidos e construir casas e móveis. O tronco do pau-brasil tem uma cor muito forte, que é cor de brasa. E aí, pela existência do pau-brasil, o rei mandou construir as chamadas feitorias, que é um momento importante dessa descoberta do pau-brasil nessa região, que essas feitorias serviram para armazenar e também comercializar a valiosa madeira. Os indígenas, eles cortavam, transportavam esses troncos do pau-brasil até as feitorias construídas no litoral e lá trocavam as toras da madeira por colares, facas, machados, espelhos, alguns objetos que fossem úteis a eles. Esse tipo de troca ficou conhecido como escambo, que é uma troca de produto por produto, Existia essa troca entre os indígenas com os portugueses. Eles levavam, transportavam os troncos, as toras da madeira, e em troca recebiam objetos, Então era uma troca de produto por produtos. Como eu tinha aqui na imagem, essa exploração dos portugueses acabou fazendo com que o pau-brasil entrasse em extinção, Então, outra coisa que aconteceu nesse período é que os franceses eles também passaram a frequentar o litoral brasileiro e lá fizeram aliança com os povos tupinambãs, que eram inimigos dos tupiniquins. E passaram a levar também pau-brasil daqui, e o rei João III, quando descobriu, ficou com medo dessa ameaça francesa e mandou expedições colonizadoras. Com medo de perder justamente as terras que já tinha colonizado, ele acabou decidindo colonizar o território já conquistado naquele momento. E então, no ano de 1530, ele enviou para cá uma expedição colonizadora, que foi liderada por Martim Afonso de Souza, justamente com o objetivo de combater essa invasão francesa. E assim eles começaram a explorar o litoral e fundou a primeira vila brasileira, conhecida como São Vicente. E nesse território já habitavam também indígenas conhecidos como
Guaianacés e Carijós, e também mandou erguer ali uma capela e o primeiro engenho. Depois, o rei Dom João III dividiu o território colonizado em 15 imensas faixas de terra, que são conhecidas como as capitanias hereditárias. Estas terras elas foram entregues a 12 homens, os chamados capitães donatários. Por meio de uma carta de doação, o rei de Portugal concedia a estes donatários deveres, né? Ele estabelecia certos deveres e também os seus direitos. Entre os deveres que nós podemos destacar aqui é que os capitães donatários deveriam expandir a fé cristã, né, porque eles eram católicos, então eles queriam colonizar, conquistar o território, mas os indígenas não tinham a mesma crença que eles. Então, uma das coisas era o quê? Expandir essa fé cristã. Desenvolver o cultivo também da cana-de-açúcar, né, porque era uma região que era propícia para isso, devido justamente a eles terem percebido o clima, né, da região que eles estavam conquistando. Entre os direitos também podemos destacar a retirada de 5% do negócio do pau-brasil, né, aquele comércio que estava acontecendo naquele momento, a cobrança de impostos em rios e portos, conceder as chamadas sesmarias, né, a quem tivesse recurso para produzir riquezas. Estas semarias, elas eram terras de tamanho de uma fazenda, e os capitães donatários também poderiam ter uma grande sesmaria. Esta divisão de capitanias, ela foi imposta pelo Império Português nos lugares que eles colonizaram, que eles conquistaram, né? Aconteceu na África, na Ilha de Madeira, em Angola e aqui no Brasil. Mas é importante destacar que poucas capitanias tiveram o sucesso esperado. Por quê? Porque a maioria destas fracassaram por tais motivos, como a falta de recursos, né, para o progresso e a defesa da capitania. As grandes proporções de terras também ocasionaram o fracasso dessas capitanias. Tiveram também resistência dos indígenas à escravidão e também porque, assim, quando eles colonizaram e conquistaram o território, já existia povos, já existiam pessoas que moravam, que residiam no território. Então, os indígenas que aqui habitavam resistiram à escravidão, que eles queriam fazer. E muitos donatários também não vieram para a América naquele momento. E outros morreram em combate com os índios. Então, assim, foi um período de muitas lutas e muitas guerras para se conquistar esses territórios. E assim, nem todas as capitanias elas tiveram fracasso. No início, por exemplo, as capitanias de Pernambuco e São Vicente, elas prosperaram. Depois, a capitania da Bahia também, devido à produção da cana-de-açúcar. Esse sucesso da produção da cana-de-açúcar se deu justamente devido à fertilidade do solo, o clima adequado, né, para o cultivo. Então, assim, após o fracasso destas capitanias, né, assim que eram 12, então poucas tiveram sucesso, o rei de Portugal decidiu centralizar a administração da colônia, desses territórios colonizados, e criou o chamado governo geral. Esta criação do governo geral, logo após o fracasso das capitanias hereditárias, foi um momento onde pegaram uma boa parte dos donatários para serem, né, governadores gerais. E estes governadores, na grande maioria, eram pessoas associadas que tivessem prestado serviços ao Império de Portugal ou familiares também de pessoas influentes. Então, assim, nós vamos destacar aqui 3 governadores gerais, né, 3 governos gerais. O de Tomé de Souza, que foi o primeiro, em 1549, o Duarte da Costa e o Mendes Sá, que foi o terceiro. Como a imagem retrata, vocês estão percebendo que tem a Bahia. Foi justamente na Bahia, no ano de 1549, que chegou o primeiro governador-geral, o Tomé de Souza. O que ele fez? E como foi que ele chegou aqui? Bem, além do Tomé de Souza, né, o governo, a coroa portuguesa também criou, além do governador-geral, cargos de auxiliares, o ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor.
O ouvidor-mor, ele era responsável pela aplicação das leis na colônia. O provedor-mor era pelos assuntos financeiros, como a arrecadação de impostos, e o capitão-mor era justamente pela defesa das invasões que aconteciam, né, contra os estrangeiros e os indígenas. Eu coloquei essa imagem de Salvador, Bahia, né? Assim, foi durante o governo de Tomé de Souza que ele tinha como principal tarefa criar e construir uma capital para o Brasil. E essa construção seria justamente na Baía de Todos os Santos. Foi então que a capital foi construída e recebeu o nome de Salvador. Tomé de Souza também trouxe consigo os primeiros jesuítas para o Brasil, e estes eram padres da Companhia de Jesus que estavam liderados por Manuel da Nóbrega, que tinham e vieram com o objetivo de catequizar os índios. Outra coisa, turma, é que durante o governo de Duarte da Costa, ele não deu muita atenção para as capitanias do sul. E aí a França, ela se aproveitou para invadir a Baía de Guanabara e lá fundou a colônia conhecida por França Antártica. Bem, durante a construção de Salvador, as primeiras casas construídas, elas eram muito simples e essas ficavam na parte baixa da cidade. Já na parte alta ficavam a casa do governador e a casa da Câmara Municipal. Depois veio o segundo governador, que foi o Duarte da Costa. Em 1553, ele também foi acompanhado por colonos e jesuítas. E entre estes estava o padre José de Anchieta, que fundou o Colégio de São Paulo, no Planalto de Piratininga. Um fato desse momento é que o filho de Duarte da Costa, ele estava liderando uma guerra contra os tupinambás e os portugueses venceram e tomaram as terras desses indígenas. Depois, eles ergueram engenhos e esse momento ficou conhecido, né, essa batalha que se teve dos tupinambás, onde teve a vitória dos portugueses e depois que se ergueu os engenhos, ficou conhecido por Guerra de Itapuã. E o terceiro governador-geral foi o Mendes Sá, no ano de 1558. Ele também guerreou contra os indígenas que resistiam ao domínio português. Foi por meio das guerras que ele conquistou mais terras para os engenhos e conseguiu trazer escravos, né, os africanos escravizados. Ele também combateu os franceses que haviam fundado a colônia, a França Antártica, e o seu sobrinho, o Estácio de Sá, ele construiu um forte que ficou conhecido por São Sebastião de Rio de Janeiro.